Quarta pergunta. Qual a visão do Assis sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? E qual a relação desta afirmação comparado aos textos de Mateus 16, 18 ao 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Então, a teologia do domínio ela não é nova, né? Desde que a profecia de João, né, falava que dava em não entender que talvez que quando João morresse, começaria a época do reino. Muitos acreditavam nisso. A partir desse entendimento, muitos achavam que o milênio começaria a partir do desaparecimento de João, que, assim, diga-se de passagem, não queria morrer de jeito nenhum, tentava matar o bichinho de tudo que é jeito, e não tinha. E isso só engrossou mais, né, essa ideia de que João indo, começava o reino, o estabelecimento do milênio. E aí surgiu essa ideia do domínio. Com essa ideia, a Igreja Católica começou, então, viver o milênio literal, tentar viver o milênio literal. E vou dizer para você, quase conseguiu, porque foram 800 anos de supremacia católica. Só que daí não deu certo, acabou ruindo, e depois disso, várias outras tentativas houveram durante a história de fazer com que a igreja tivesse esse domínio literal de todas as áreas. E, recentemente, isso, a partir, né, de um entendimento dos Sete Montes, né, de uma filosofia que começou a aparecer na Europa, do Labri, né, começou a se divulgar, e também por duas agências missionárias que são as mais poderosas do mundo, a Jocum e a Cruzada Estudantil, do Bill Bright e do Loren Cunningham. Esses dois homens tiveram uma revelação da influência, do impacto, vamos colocar assim, da missão nas 7 áreas de influência, que inclusive, para você ver como isso é verdade, está aqui, no meu fundo tem as 7 áreas de influência lá, tá vendo? Que são da onde a ideia mais recente da teologia do domínio diz que a igreja deve influenciar e não dominar, certo? Porque o que acontece, Fabrício, de uma maneira geral? Nós temos a construção das cidades a partir de um entendimento ideológico pagão, do paganismo. Por trás da construção das cidades, você vê uma instituição muito poderosa, além da Igreja Católica do Estado, a maçonaria. A maçonaria, você vê isso no mundo inteiro, em todas as cidades que você vai, em todas as capitais que você vai, ela tem uma teologia de domínio, e vem do paganismo. Certo? Então, essa ideia da teologia do domínio é muito complicada, é muito errada. Você pode repetir a pergunta? Tem mais uma parte que eu acho que eu quero aproveitar dela. Ele fala sobre a teologia do domínio que você colocou, e a igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influências no mundo. Ele cita, tem três textos aí, né? Mateus 16. Primeiro, Mateus 16, 18, que fala: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, apontando então para o mundo espiritual. O texto de Efésios 3 é a mesma coisa, né? Darei autoridade sobre principados e potestades nas regiões celestiais. E o texto de Efésios 6:12 fala: nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, todo o apontamento do entendimento de domínio e governo bíblico, apostólico, é numa região invisível, que é a região celestial, que é onde os principados e potestades dominam. Quem são essa galera? São os dominadores deste mundo tenebroso, são os influentes, os verdadeiros influencers, né? Eles não são youtubers, mas eles são os influencers, eles são os caras que definem as culturas, eles são os caras que definem as tendências, eles são os caras que definiram as revoluções. Todas as revoluções que nós tivemos no mundo foram fruto dessa interferência maligna do governo da Terra. Eu costumo dizer, Fabrício, que o diabo é o fundador do MST, Movimento Sem Terra, né? Por quê? Porque ele não tem onde morar, ele é o príncipe da potestade do ar. Certo? Então, se ele vai para cima, é o céu do Senhor. Se ele desce para a terra é nossa.
Então, ele não tem autoridade nem para cima nem para baixo. Ele precisa fazer alguma coisa, então ele faz através de nós na terra. Então, essa ideia de a igreja dominar é uma ideia de extrema insubmissão. Primeiro porque a mulher não deve dominar sobre o sacerdócio do marido. Então, quem tem que dominar é o marido, e o marido já deu uma direção do que a igreja tem que fazer, que não é aqui desse jeito que estão imaginando, certo? Então, devagar com andou com o santo de barro, como diz o ditado. Agora, como é que fala? Tem uma fricção aí dos polos, né? Eu falo que não tem equilíbrio nos extremos. O outro polo é a ideia de imaginar que a gente não tem nada a ver com o mundo material, então vamos entregar tudo de bandeja e não vamos influenciar. Eu acho que a palavra importante para que fique marcado para os irmãos aí não é dominar. A Bíblia, quando ela fala domine, ela fala domine sobre os reinos. Reino marinho, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Não fala domine sobre as esferas de influência. Ok? Essa passou de 5 um pouquinho. Não tem problema. Mas o que acontece, talvez, é só uma sugestão, né? Colocação aqui. Está querendo dominar o lugar errado, né? Ou querendo influenciar o lugar errado. Porque se a influência vem de cima e você quer influenciar a pessoa que já está sendo influenciada por algo mais forte, você tem que destruir essa influência, né? Para que essa pessoa que estava sendo influenciada deixe de ser influenciada. Você fica atacando o efeito, nunca vai destruir a causa. Não. Ou seja, está atirando para o lugar errado, né? É como Efésios 6,12 fala, que a nossa luta não é contra o sangue nem com a carne, né? Mas aqui, essa teologia do domínio quer dominar a carne e o sangue, né? Inclusive, eu deixo sugestão para entender mais esse tema, Efésios e Colossenses na íntegra, para os irmãos aí. Amém. Bora lá para a quinta pergunta, então.